Olá, tudo bem? O tempo de Deus chegou para você, sabia? Pois é. Vamos falar um pouco mais sobre o Kairos? O Kairos é exatamente a vontade perfeita de Deus alinhada com o tempo certo. E eles juntos, quando se encontram, encontra-se o momento exato do milagre acontecer em sua vida. Bom, vamos ler aqui em Gênesis. Fala: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Falando um pouco sobre essa passagem de Gênesis e trazendo um pouco também sobre o vídeo anterior que nós falamos do Kairos, trazendo o cenário ali de Elias quando ele foi para a casa da viúva, debaixo de palavra. Quando ele chega naquele cenário, ele não encontra aquele cenário favorável para a palavra que ele recebeu, mas ele foi crendo na palavra que ele tinha recebido, porque ele sabe que quem liberou a palavra para ele não mente. Quem liberou a palavra, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então ele foi debaixo de uma palavra, ele creu na palavra que ele tinha recebido. E como profeta que ele é, ele pôde trazer à existência aquele cenário de milagres. Aqui em Gênesis 1:1, nós vemos também um outro cenário de milagres, onde Deus cria todas as coisas. Naquele momento, nada existia, mas unicamente pela palavra, tudo foi criado. No princípio, criou Deus os céus e a terra, mas a terra ela era sem forma e vazia. Tem tudo a ver com o cenário de Elias, não tem? Quando ele chega na casa daquela viúva que não encontra nada favorável com a palavra que ele recebe. Lá naquele cenário de Elias também estava sem forma e vazia. Porque se formos meditar na palavra que Elias recebeu, quando Deus fala para ele, vai para a casa da viúva e ela vai te sustentar. Mas quando ele chega na casa daquela viúva, ele encontra uma senhora que está em condições pior do que a dele, não é? Porque ela fala assim, olha, eu não tenho nada, eu vou somente fazer um bolo aqui para mim e para o meu filho comer, depois nós vamos morrer. Ou seja, aquela senhora está em situação pior. Então, que cenário de milagre é esse? Como é que Deus fala para Elias que essa viúva vai sustentar ele, mas quando ele chega, ele encontra uma pessoa que está em um estado pior? Pronto, então é aí que ele usa da palavra que ele recebeu e fala para aquela viúva, a farinha da panela não vai se acabar e o azeite também não vai se acabar. Então ele usa da profecia que ele tem para fazer o milagre, para criar um ambiente de milagre. E aqui nós vemos que no primeiro dia nós também não temos um cenário de milagre, mas por meio da palavra esse milagre também surgirá. Você percebe que aqui o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas, ou seja, o Espírito de Deus ele já estava lá, já tinha um mover. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, tinha um mover, tinha a presença do Espírito Santo, mas o mover sem palavra não gera nada. A presença sem palavra não gera nada. Então cuidado com os ambientes que você tem andado, cuidado com os ambientes que você tem buscado, porque mover sem palavra nada vai fazer na sua vida. Mas se você tiver palavra, creia, tão certo como nasce o sol, vai se cumprir. Se Deus te prometeu, vai se cumprir. Tem gente que diz assim, mas eu preciso acreditar, eu preciso não sei o que, eu preciso de fé. Se eu te disser que nem sempre você vai precisar de fé. Porque assim, se foi Deus quem te prometeu, ele não vai precisar da sua fé para fazer nada na sua vida. Você lembra de João? Quando o anjo apareceu para Zacarias, o pai de João, que ele fez a promessa, Zacarias não creu, ele pagou um preço, ele ficou mudo até o nascimento do filho acontecer. Ou seja, Zacarias não creu, mas mesmo assim João nasceu. Então, se Deus ele te prometeu, tenha certeza, porque Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir o que ele prometeu para você. Esteja certo, porque se você está debaixo de uma palavra, creia, ainda que esse cenário esteja sem forma e vazio, se você está debaixo de uma palavra, vai acontecer. Talvez ainda não esteja chegado o momento, mas espere. Talvez hoje você esteja vivendo o primeiro dia do seu milagre e o seu cenário seja sem forma e vazia. Você está dizendo, meu Deus do céu, que cenário é esse? Mas eu estou debaixo de uma palavra, o Senhor não me prometeu isso. Calma. Talvez você já esteja vivendo o cumprimento da promessa, mas ainda não percebeu, mas ainda não viu
porque o cenário está sem forma e vazio, mas vai se cumprir. Se você está debaixo de uma palavra, creia que em nome de Jesus, esse cenário vai mudar. Talvez você esteja vivendo o segundo dia da promessa. No segundo dia já não estava como o primeiro, mas também já não estará como o último. Então calma, calma. O cenário vai mudar. Se você está debaixo de palavra, creia. Você não está vendo porque você está vivendo os primeiros dias. O primeiro dia era sem forma e vazio. Aleluia. Creia. Vai se cumprir.